Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E claro, gostaria de compartilhar com você um pouco sobre Ho'oponopono. Então, vamos lá. Aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Hoje o tema é interessante porque quando você fala sobre Ho'oponopono, você também fala sobre memórias. E a gente já falou muito sobre isso em vários vídeos aqui do canal. Ho'oponopono, limpeza de memórias. Mas, Dr. Paulo, o que é uma memória? Uma memória é aquilo lá do passado que fica retido dentro de mim. Fica guardado isso daí. É como se fosse no teu computador. Você não tem o notebook? Tenho. Você não tem a memória lá que guarda as coisas? Tenho. Perfeito, isso aí. Ficou lá armazenado no meu HD, né? A memória. Muito bem. O problema maior em relação à memória é que existem memórias que são felizes, gostosas, contente, felicidade, etc. E tem outras memórias que elas não são tão positivas. Muito pelo contrário, né? Às vezes ela tem uma carga extremamente negativa e isso me impede de fazer muitas coisas, mas é muitas mesmo. Eu vim falar hoje sobre essas experiências negativas. Se nós formos olhar bem, as experiências negativas, elas têm um forte comando na nossa vida. Essa é a verdade. E olha que interessante, eu estive pensando muito a respeito desse vídeo aqui, para tentar que a gente de forma prática consiga, através do Ho'oponopono e de algumas outras práticas, nos libertar dessas memórias. Veja comigo, tem memórias que elas chegam na nossa vida com propósito. Tudo tem um propósito, né? Se você não pensa no propósito, de repente não faz muito sentido. Quer dizer, eu vivi tanto sofrimento, vivi tanta alegria, mas não tem propósito nenhum, tanto um quanto o outro. Então, tudo tem um propósito. Eu não sei se você se lembra, mas tem um filme chamado O Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo é um jornalista que fica preso naquele período de tempo, um dia. E aí acontece centenas de coisas inusitadas e aquele dia vai se repetindo. E ele briga com tudo, tenta aprender tudo, faz tudo o que poderia ser feito para se livrar daquela repetição, ele faz. É um filme fantástico, é antigo e é muito bom, talvez principalmente por ser antigo. E o mais interessante é que tem uma passagem que ele está andando na rua e ele vai atravessar a rua, tem um buraco. E esse buraco ele não percebe e ele cai e molha os pés. Muito bem. No dia seguinte acontece a mesma cena. E ele vai lá, cai novamente. Ele tem uma experiência, é negativa, mas ele cai de novo. E assim consecutivamente, até o momento que ele aprende a lição. Aí ele pula o buraco. Ele somente cai naquele buraco novamente quando ele está, por exemplo, ansioso. Quando está no estresse. E dá para você perceber isso claramente no filme. E é isso que acontece conosco. A lição, quando chega para nós, aquela experiência, se você consegue extrair dela algum aprendizado, estar alerta, você não cai no buraco de novo. Mas o que acontece na maioria das vezes é diferente disso. Aqui, quando chega aquela experiência negativa, eu caio no buraco, depois eu tenho medo. Esse medo, ou eu aprendo alguma coisa com ele, ou não aprendo. Por não aprender, isso me fragiliza. Por não aceitar aquela experiência, me fragiliza. Então eu acabo evitando tudo que seja igual àquela experiência. Vamos a um exemplo prático. Tem um relacionamento. Aquele relacionamento, a pessoa, infelizmente, houve um processo de infidelidade. Naquela infidelidade, aquela experiência é tremendamente negativa, né? Eu vou sofrer. Eu vou chorar. Minha vida vai ser um caos. Eu perco a esperança. Perco a fé. É doloroso mesmo.
A infidelidade é dolorosa. Então, o que eu faço? Eu crio medo. A experiência negativa, eu dou uma roupa para ela e de repente eu evito essa experiência novamente. Como que eu evito? Não tendo mais novos parceiros. Então, não quero mais me relacionar com ninguém. É um jeito de eu tentar não cair no buraco. É um jeito de eu não fazer mais aquilo, eu evitar aquilo e não sofrer novamente. Então, o medo, claramente, ele está lá para impedir para que você caia no buraco. Mas não é saudável. Por quê? Porque aquela foi uma experiência da minha vida, com uma pessoa que tinha um padrão num momento da minha vida. Isso vale para tudo, né? Então, o que acontece? Eu tenho aquele pensamento negativo, aquela memória fixada aqui na minha mente, que me impede de fazer alguma coisa diferente. Eu tenho um bloqueio, uma trava. Estou travado, estou bloqueado naquilo. Isso serve para relacionamento, serve para trabalho, serve para um monte de situações. E aí eu preciso fazer a limpeza disso. Porque senão, todo pensamento negativo a respeito daquilo vai me reforçando a me distanciar e a não fazer absolutamente nada que chegue perto daquela memória. Então eu tenho algo que me impede, algo que limita. Isso é uma experiência negativa. Ela não está trazendo nada. Você não está aceitando, você só está evitando. Eu não aceito, eu evito, eu não aprendi. Eu apenas uso o medo como recurso de ficar longe disso. Deu para entender? Temos essa experiência na nossa vida? Temos. Em várias coisas, milhares, mas milhares de coisas. Não é só no relacionamento. Às vezes pode ser coisas pequenas que estão impedindo eu de ter prosperidade. Porque eu tenho uma crença que foi alicerçada num padrão negativo. Eu tenho, por exemplo, um aluno que ele não consegue se fixar no emprego. Ele não se fixa no emprego. 6 meses acabou, 6 meses acabou, 6 meses acabou. E assim, 6 meses, depois fica mais 6 sem trabalhar. 6, depois mais 6. Por quê? Porque ele teve uma experiência negativa. E a experiência negativa que ele teve foi no passado, na infância, com o pai dele. Ao oposto dele, o pai só trabalhava. E por trabalhar tanto e tanto e tanto, esse pai não dava a atenção e o amor que ele queria. Surgiu lá uma experiência negativa, que aqui no futuro ele já pensa diferente. Eu não quero cair nesse processo de trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar e não dar atenção para as outras coisas. É inconsciente? Nessa forma é inconsciente. Ele não conseguiu visualizar isso. Foi através de um trabalho que a gente chegou ao bem comum. Mas perceba que tem uma trava. Algo que você ficaria lá, e aí, o que está acontecendo? Então, é uma experiência negativa que teve. Agora imagina quantas experiências traumáticas, negativas que nós tivemos lá na infância. Quando muitas vezes presenciamos briga dos pais, relacionamento péssimo dos pais, desacordo em família, experiências dolorosas em relacionamento, infidelidade, vergonha, injustiças, experiências como rejeição. Quantas coisas nós carregamos, quanto sofrimento às vezes nós carregamos e a gente está impedido de ser feliz por causa disso tudo. Não é uma coisa tão simples, né? Mas a gente precisa começar a modificar essa estrutura. Tem muita gente que fala assim: vamos então pensar positivo. Vamos ser mais otimista. Eu acho extremamente louvável, eu acho extremamente revelador, mas para tudo tem um limite. Porque uma pessoa que muitas vezes tem esse padrão, ela é negativa, ela vê medo em tudo, desconfiança, dor, sofrimento em tudo, ela tem uma dificuldade de ficar pensando positivo. Não é todo mundo que pensa positivo, não.
Tem alguns cérebros que a estrutura é negativa. Ah, mas como assim, doutor Paulo, a estrutura é negativa? Perceba bem, se você anda num caminho, daqui até a tua escola, aquele caminho é só seca, não tem flor, não tem nada, só tem pedra e terra. Para você, aquela é a tua realidade. Pedra e terra. Não tem outra coisa além disso. E aquilo me marca, porque eu sempre estou naquele caminho. Às vezes eu vou para a cidade para mim às vezes é pedra e areia. É o caminho, é terra. Então quanto mais eu fortaleço aquela questão do bloqueio, da dificuldade, para mim tudo é aquilo. Eu não consigo ver diferente. Eu estou na cidade, eu estou na floresta, mas para mim tudo ainda é pedra e terra. Por quê? Porque o meu cérebro vê assim. Porque eu reforcei, foi reforçando isso. A vida reforçou, os acontecimentos reforçaram, a família, a religião, as experiências que eu tive. É traumático, é doloroso. Então, impor um pensamento positivo nem sempre é o melhor caminho. Por quê? Porque quando eu tento empurrar o negativo para fora, o negativo ele é muito teimoso, né? Ele é muito resistente. Ele luta mais do que qualquer outra coisa. Então, às vezes eu estou tentando empurrar para pensar mais positivo, para melhorar, aí ele vem com muito mais força. Parece que ele já vem preparado. Se ele tinha uma granada, agora ele tem uma bala de canhão. Ele vem mais forte. Por isso que tem muitas pessoas que tentam buscar pensar positivo e de repente vem o negativo com tudo e acaba impedindo que ela melhore. Por isso que eu sempre falo, não é uma questão de positivismo, otimismo, é uma questão de eu deixar, muitas vezes, de reforçar. Eu falei isso várias vezes. Eu não consigo, corta. Não vai dar certo, corta. Comigo não funciona, corta. Sempre foi assim, corta. Eu só tenho azar, corta. Você tem que cortar a força do negativo, não apenas impor. Olha, eu vou dar um exemplo. Você está negativo, você vai fazer uma meditação. Na primeira, na segunda, na terceira vez, na 10ª vez, não é fácil. Porque as pessoas pensam que você fazer meditação é você sentar e relaxar. E é brigar com o teu pensamento para ele pensar bonito. Não vai acontecer isso. Meditação não é para isso. Meditação é para mim respirar, entrar num estado onde eu olho os meus pensamentos de uma forma a sair fora dele. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou, então eu olho de forma distante, como se eles fossem nuvens passando, que é o que o pensamento é. O teu pensamento é assim, ó, é uma nuvem, ele passa. Agora, se eu dou atenção ao pensamento, se eu seguro ele e reforço, ele fica. Ele fica fazendo o mesmo pensamento um ciclo. Então, a meditação é para mim soltar, é observar. Ah, mas está vindo um pensamento negativo. Não importa, solta. E aí que vem uma técnica importante. Além do Ho'oponopono. Deus limpa em mim todos os pensamentos negativos. Deus limpa em mim todos os sentimentos negativos. Deus limpa em mim todo o medo, incerteza, insegurança. Deus limpa em mim toda a frustração, decepção. Deus limpa em mim todo o ressentimento, mágoa. Eu tenho que fazer a minha limpeza. Mas durante a meditação, uns minutos que eu posso fazer de tranquilização, de calma, onde eu posso ver as nuvens passando, você precisa fazer uma coisa. Primeiro de tudo, saber que nuvem que é essa. Está passando a nuvem. Peraí, a nuvem do medo? É a nuvem da raiva? É a nuvem da tristeza? É a nuvem do desânimo? Tem muita gente que chega no canal e fala assim para mim, Dr. Paulo, hoje eu estou muito desanimada. Pronto. Ela já nomeou. Ela sabe que aquilo dentro dela está um desânimo. Eu quero até que você personifica. Personifica. Fala com o seu desânimo. Porque o importante é assim, dentro de nós tem alguns monstrinhos lá. O desânimo é um, o medo é um, a raiva é outra, a tristeza é outra. Eles querem dizer alguma coisa para nós. Eles têm uma importância. Lembra como eu comecei o vídeo? Tudo tem um motivo, um porquê. Então,
Está lá dentro de mim. Eu tenho que conversar com eles, mas antes eu tenho que nomear. Eu preciso saber o que estou sentindo. O que eu estou sentindo? É nomear. Depois aceitar. Parar de brigar com ele. Parar de falar assim, por que você está aqui? Não, calma. Aceita que ele está aí em você. Eu estou triste hoje. Eu estou triste. É legítimo, eu estou sentindo essa tristeza. Aí eu pergunto, mas qual o motivo? Isso é importantíssimo, porque quando você dá um nome para aquilo que você está sentindo, quando você conversa com aquilo que você está sentindo e começa a encontrar a origem, na origem você encontra a solução. Ficou claro para você? Aí o que eu preciso? Observar. Observar. Conversar. Aceitar. Nada de brigar com ele. E aí quando eu faço isso, eu preciso entender uma coisa. É muito claro isso, eu gostaria que você entendesse. Sabe quando você é criança, você está na cama, está escuro o quarto, de repente você escuta um barulho. Escutei um barulho. O que você pensa? Ou no pensamento negativo? Não é o anjo chegando, né? Não é a fada chegando. Está escuro. Se está escuro, é o bicho-papão. Dá medo. Eu sinto medo do bicho-papão. Ok? Esse bicho-papão é o teu pensamento negativo. Perfeito? Perfeito. Entendi, Dr. Paulo. Ok? É o pensamento negativo. Ele está lá. O bicho-papão está no meu quarto. Ele está lá. Eu estou com medo. O bicho-papão. De repente você estica o braço, levanta e acende a luz. Antes de acender a luz, você vê até aqueles vultos, né? A gente que é criança tem uma imaginação tremenda. Mas não precisa ser muito criança, né? Quando a gente é adulto também. Então você vê um vulto, né? Mas que parece que tem rosto, tem um monte de coisa. Você clicou lá, acendeu a luz. O que acontece? Você vê? Tudo claro. E lá está o armário. Era o armário. O armário fez um barulhinho lá, quase você morreu de medo. A experiência negativa é a luz apagada. Entendeu? Acender é eu fazer Ho'oponopono. Acender é eu aprender o que eu estou sentindo. Aprender por que eu estou sentindo. Aprender a aceitar que eu estou sentindo aquilo. Tem uma origem, tem um motivo. E o último passo, quando você toca e acende a luz, eu preciso começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. E agir. É ação. Então, se eu tenho medo de algo, por que o medo? Converso com ele. Por que está acontecendo isso comigo? Esse tipo de pensamento. Pensamento é o bicho-papão. É isso aí. Quando eu acender a luz, eu sei que ele não vai estar lá. Mas até eu acender a luz, eu vou acreditar que ele está lá. Um medo. Ficou claro? Aí eu vou lá conversar com tudo isso e vou começar a agir contra esse medo. Mas não é contra. É eu me preparar e fazer alguma coisa para provar para mim mesmo que esse medo não precisa. Não é necessário. Não preciso ter esse medo. Vai acontecer alguma coisa melhor amanhã? É um treinamento. Se você não treinar, você não vai saber. Eu vou lá e clico na luz, eu vou agir. Vou me preparar e agir melhor. Por exemplo, primeiro relacionamento que eu tive, infiel, isso, aquilo. Será que eu escolhi certo? Aí eu analiso. Aprendi a lição. Eu vou escolher diferente. Pronto. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Essa é a verdade. Eu não estou aqui para te enganar, não. Eu não estou aqui para falar que tua vida vai ser só flores, borboleta, purpurina. Não tem como fazer isso. Seria extremamente desonesto. As nossas experiências, elas são assim. Elas podem dar certo, mas elas podem dar errado. Nós temos uma chance de 50% para cada coisa, em cada momento. Cada vez que eu me preparo mais, a chance de dar errado é óbvio que diminui. Eu falo para as pessoas assim, você tem lá no seu jardim flores. Lá
faz de conta que é teu relacionamento. Tá. O que você faz no teu relacionamento? Ah, eu cuido, né, Dr. Paulo? Muito bem, o que você faz? Ah, eu rego, eu adubo, eu semeio, eu tiro as ervas daninhas. Eu tô lá, cuidando do que é meu. É meu relacionamento. Então, no compartilhar, né? Então, eu tô cuidando. Fazendo isso, eu tô dando o meu melhor. Eu tô preparada para dar o meu melhor. Então, eu tô preparado para receber o meu melhor. E eu espero que eu receba 50%, 50%. Mas se eu tô fazendo o meu melhor, as chances de dar certo são maiores. De repente eu tenho medo, não quero me relacionar, eu fico sozinha. Me afasto das pessoas, reclamo com a vida. Tem gente que até aceita estar sozinho, porque eu não vejo nada de extraordinário nisso. Tá tudo bem. Agora, a questão é, os meus medos, as minhas experiências negativas impedirem eu de ter um futuro melhor. Deu para entender? Então, eu sempre falo, né, que uma experiência negativa, ela tem uma coisa importante: nos alertar, nos prevenir. É isso. Mas se eu for para os extremos, de repente, por exemplo, num relacionamento, eu viro uma pessoa extremamente ciumenta, eu estarei repetindo exatamente o que aconteceu na infidelidade. Porque o ciúmes, ele não vai te trazer um bom relacionamento, vai te trazer um péssimo relacionamento. Muito pelo contrário, você vai perder de novo. Então, esse não é o caminho, né? Então a gente precisa parar hoje e perceber. Eu preciso fazer Ho'oponopono para limpar essas memórias, mas eu preciso conversar também com aquilo que me impede de seguir em frente. Converso no meio. É meu medo. O meu não, perdão. É um medo que está em mim. Porque eu não tenho medo. Ok? Você tem que se entender que você é a essência. O restante são emoções, são ferramentas. Teu racional é ferramenta. O jeito que você pensa não é o teu eu. É o campo mental. O jeito que eu sinto, campo emocional. Aqui é minha essência. Isso daqui são ferramentas que eu estou olhando para o mundo e vivendo, interagindo com o mundo. A mente e a emoção. E eu preciso fazer uma harmonia entre isso. Impedir de que eles bloqueiem o melhor em mim. A minha essência de viver. Eu vejo com muita tristeza mesmo pessoas que chegam, infelizmente elas estão travadas, elas não estão vivendo. Elas não estão vivendo. Por quê? As experiências negativas são avassaladoras. Avassaladoras. Em família, em infância. A gente precisa curar isso. Ho'oponopono e essas pequenas dicas podem te ajudar aí a melhorar. Então, segue a dica para você. Também convido você para participar do nosso canal WhatsApp. Nós estamos na semana A Virada. E olha, tem muita coisa boa chegando por aí. Então, vem participar do nosso podcast A Virada. E no nosso WhatsApp tem as mensagens de segunda, quarta e sexta. Então, vem conosco. Vem crescer, vem melhorar. Afinal, olha, você merece. Agradeço a sua presença. Encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!